o trânsito é feito pelas pessoas e, como nas outras atividades humanas, o relacionamento e a convivência social no trânsito, do qual derivam os direitos humanos e os valores e atitudes fundamentais para o convívio social e democrático, como o respeito mútuo e o repúdio às discriminações de qualquer espécie, atitudes necessárias à promoção da justiça. Vamos bem, vamos lá. Vamos ver um pouquinho agora sobre definição de direção defensiva. O que é direção defensiva? A direção defensiva, também chamada de condução defensiva, é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo motorista com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito ou suas consequências. O condutor defensivo abre mão do seu direito no trânsito, de modo a priorizar a segurança, o bem-estar e a vida. Pois bem, isso é direção defensiva. O condutor defensivo, ele abre mão do seu direito, visando a segurança, o bem-estar e principalmente a vida. Direção defensiva é o modo de dirigir a fim de evitar acidentes, apesar das condições adversas e das ações incorretas de outros motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas, não é isso? Prevendo e antecipando a possibilidade de acidentes e agir instantaneamente para evitar que isso aconteça, para evitar que o acidente aconteça. Pois bem, caros amigos, vimos aí uma breve definição de direção defensiva, ok? Continuando com o nosso módulo de direção defensiva, vamos falar um pouquinho agora sobre direção preventiva e direção corretiva. O que é a direção preventiva? É a técnica onde o motorista procura prever possíveis situações de risco encontradas no trânsito, de maneira que fique sempre preparado para reagir diante de tais circunstâncias, evitando surpresas. Essa é a direção preventiva, aquela condução que o condutor, o motorista, anda, dirige, percorre, dirigindo preventivamente, a fim de evitar possíveis acidentes que, porventura, possam acontecer. Já a direção corretiva é a técnica onde o motorista não é capaz de prever a situação de risco e é preciso de usar muita habilidade para evitar que o acidente aconteça, não é isso? Por mais que estejamos atentos no trânsito, não é isso? Sempre dirigindo na direção preventiva, algumas vezes, algumas situações, às vezes nos pegam de surpresas, não é isso? Por isso, é necessário praticar também a direção corretiva. Todo acidente é evitável? A resposta é sim. Mas por quê? Porque sempre havia algo que poderia ter sido feito para evitar o acidente. Se o responsável tivesse usado a razão e o bom senso, um acidente é evitável por um motorista, por outro ou por ambos, ou até por terceiros, que podem, de algum modo, estar envolvidos nas causas do acidente, não é isso? Para a direção defensiva, todo acidente é evitável. Pois bem, resumindo, o que nós vemos aqui de acidente evitável, ok? Porque sempre havia algo que poderia ter sido feito para que o acidente fosse evitado. Pois bem, aí você analisa aí, como falamos agora um pouquinho na direção corretiva, alguns casos acontecem que nos pegam de surpresa, não é isso? Mas, mesmo o condutor sendo pego de surpresa, ok? Por mais que ele não esteja, não seja culpado, porventura, por aquele acidente que possa acontecer, a outra parte, com certeza, tem a culpa no cartório, não é isso? Algo que ele deveria ter feito para evitar, não fez. Por isso, o acidente
aconteceu. Então, todo acidente é evitável. Um exemplo disso é a falta de revisão do veículo antes de fazer viagens, verificação de freios, sistema elétrico, direção e outros, não é isso? Isso evita acidentes. Verificar a manutenção preventiva do veículo, tá ok? Evita acidentes. Por exemplo, o pedestre atravessar na faixa provavelmente evita acidentes. O condutor também, por sua vez, tem que respeitar a faixa de pedestre, não é isso? Pela hierarquia, não é isso? Prevalece, primeiro, a ordem do agente de trânsito, segundo, a sinalização semafórica, terceiro, as demais sinalizações viárias. No caso onde existe a sinalização semafórica, prevalece a ordem do sinal, ok? Na faixa de pedestre, onde não existe a sinalização semafórica, no caso, se o pedestre já tiver colocado o pé na faixa, ele tem direito de concluir a travessia. Da mesma maneira, se o pedestre está fazendo a travessia com o semáforo fechado para os veículos e o semáforo abriu e o pedestre está no meio da travessia, o pedestre nesse caso ainda tem a preferência, ele tem o direito de concluir a travessia e os condutores devem respeitar isso, ok? Ficou claro, meus amigos? Vamos falar um pouquinho agora de condições adversas. O que são condições adversas? Condições adversas de luz. Condições de iluminação, tanto natural como artificial, podem afetar a visão, sem que o motorista tenha condições de ver ou de ser visto perfeitamente. Há um risco muito grande de ocorrer um acidente. Grande exemplo da condição adversa de luz, não é isso? Os mais comuns são a luz solar, não é isso? E as luzes de farol alto, não é isso? Exemplos da luz solar, por exemplo, ao amanhecer e ao entardecer, não é isso? A luz solar dificulta bastante a condução. Da mesma maneira, quando existe o condutor que vem em sentido contrário, não baixa o farol, prejudica bastante a condução do veículo que vem em sentido contrário, correndo grande risco de provocar acidentes. Tem pessoas que seguem atrás dos veículos também usando o farol alto, o que é incorreto. Ok, pessoal? Se você está trafegando e existem veículos seguindo à sua frente na mesma mão de direção, ok? Baixe o farol, que se você estiver usando o farol alto, você vai estar encandeando o condutor que segue à frente através dos retrovisores do veículo que segue à frente. Portanto, para seguir atrás de outro veículo, o correto também é andar com o farol baixo. Da mesma maneira, em rodovias onde são duplicadas, os veículos que vêm em sentido contrário na outra via duplicada, não é isso? Na outra parte da via, muitos deles não costumam abaixar o farol alto, o que é incorreto também, ok? Se você está trafegando em uma via de uma rodovia duplicada, não é isso? Baixa o farol também para não prejudicar a visão dos veículos que seguem no mesmo sentido que você, bem como os veículos que seguem no sentido contrário. Condições adversas de tempo são fenômenos atmosféricos, como chuva, vento, neblina, cerração, neve e granizo. Além de dificultar a visão do condutor, esses fenômenos também tornam a pista muito perigosa, não é isso? E tira bastante a instabilidade do veículo. No caso de muita chuva, acontece a aquaplanagem e a hidroplanagem, não é isso? Em que o veículo se perde na direção, fica dançando em cima do asfalto. E qualquer frenagem, ok, vai provocar aí um acidente. O correto em casos de aquaplanagem e hidroplanagem é tentar dominar o veículo apenas na direção, evitar frear o veículo para que ele não
se evada da pista, ok? A questão da cerração também, neblina, prejudicam bastante a visibilidade. Pessoal aí que frequenta os trechos aí onde tem bastante cerração, geralmente em serras, não é isso? Sofre bastante, sabe bem o que é a cerração, que geralmente a questão da cerração tem aqueles locais que em determinados horários ela vai estar ali, diferente da chuva, não é isso? Que tem seus momentos, não é isso? Já a cerração, ela independente de época, de chuva ou verão, é isso? A cerração geralmente está sempre presente em determinados locais, o que dificulta bastante a condução do motorista. Exemplos: em chuvas fortes podem ocorrer aquaplanagem e hidroplanagem, não é isso? Que é o que eu falei agora há pouquinho, que podem desestabilizar o veículo. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso módulo de direção defensiva. Condições adversas, continuando. Condições adversas de via. Esta condição adversa está relacionada com a construção e conservação das vias. Curvas, largura da pista, condições de pista e acostamento, tipo de pavimento, buracos, desníveis e falta de sinalização são algumas adversidades próprias da via, não é isso? Rodovia mal pavimentada é uma condição adversa de via. Mal sinalizada também é uma condição adversa de via, não é isso? Sem acostamento é condição adversa de via. Alguns fatores aí que obrigam o condutor a redobrar a atenção. Condições adversas de trânsito são as situações que levam aos congestionamentos ou trânsito lento, sendo provocados normalmente pelo excesso de veículos circulando em determinadas vias. Condições adversas de veículo. Pois bem, veja só, condições adversas de veículo, é isso mesmo. Algumas pessoas circulam aí na via sem que o veículo tenha condições de percurso, não é isso? Pneus gastos ou mal calibrados, freios desregulados, direção com folga, suspensão desalinhada, espelho mal regulado, sinaleiras e faróis com defeito, vazamento de fluido e falta de revisão são algumas das circunstâncias que tornam o próprio veículo adverso. Portanto, é uma causa de acidentes. Pode provocar acidentes, não é isso? Vai circular? Coloca o veículo em dia, tá ok? Com relação à manutenção, tá certo? Condições adversas de condutor. Como o motorista se encontra mental e fisicamente, é um fator importante para que ele próprio não seja uma adversidade. Também tem o perfil de condutor, que se enquadra em condições adversas. Alguns exemplos de perfil de condutor, nós temos o condutor sem noção, o medroso e o furioso. São perfis de condutores, não é isso? Que podem provocar acidentes de trânsito, tá ok? Muitas pessoas no convívio, seja no trabalho, em casa, na escola, demonstram ser pessoas pacatas, por exemplo, mas quando assumem a direção do veículo, não é isso? Iniciam a condução, mudam totalmente de personalidade. Boa parte fica furioso no trânsito, não é isso? Outros são um pouco mais cuidadosos, são um pouco mais medrosos, não é isso? E que em certo caso, às vezes pode ser até bom, mas se torna como condição adversa também. E o sem noção, aquele que às vezes está no trânsito, correndo riscos de provocar até um acidente, mas não tem nem noção do que pode estar acontecendo. Também é uma condição adversa. Como vimos lá no início, não é isso? Como o condutor se encontra mental e fisicamente, é
um fator importante que deve ser verificado, não é isso? Para que não corra riscos de provocar acidente na condução do veículo. Condições adversas de passageiros. Pessoal aí que trabalha com passageiros, trabalha com coletivos, por exemplo, sabe bem o que é condições adversas de passageiro. O passageiro pode se tornar uma condição adversa, já que indiretamente pode ser responsável pela causa de acidentes, não é isso? Às vezes, passageiro estressado, não é isso? Embriagado, não é isso? Muitas vezes podem causar situações de acidentes. Fator humano e os acidentes de trânsito. Os aspectos psíquicos e os físicos podem influenciar na ocorrência de acidentes. Os mais comuns são sono, fadiga, álcool, drogas e medicamentos, não é isso? E outros aspectos psíquicos, não é isso? Às vezes a pessoa vai para a condução com um problema dentro da família, não é isso? E às vezes acaba deixando influenciar na condução do veículo, o que se torna um perigo. Vai trabalhar, vai dirigir, deixa os problemas extra fora. Concentra na condução, depois resolve o que tem que resolver lá fora, não é isso? Se está com sono, ou fadiga, cansaço, bebeu ou usou medicamentos que provocam sono, não dirige, tá ok? Conversa com o seu responsável, com o pessoal da empresa, se for o caso, explica a situação e evita dirigir para não provocar acidentes, não é isso? E se você é responsável pela sua condução, tenha consciência, tá ok? Evite determinados procedimentos que possam lhe prejudicar na condução e prejudicar outros, tá ok? E lembre-se, saímos para trabalhar, mas a família está em casa nos esperando, tá ok? Vamos lá. Como ultrapassar e ser ultrapassado? A ultrapassagem é uma das manobras mais perigosas, pois o veículo trafega na contramão, correndo o risco de colidir frontalmente com outro veículo. Em função da frequência com que é realizado, muitas vezes o condutor não utiliza procedimentos defensivos corretos para essa manobra. Por exemplo, vai efetuar uma ultrapassagem, se certifica que a outra mão de direção está vazia, a sinalização lhe permite fazer ultrapassagem para efetuar a mesma. Sinalize suas intenções com antecedência, não é isso? Com a seta, dá um toquinho de luz também para o condutor que está sendo ultrapassado, para que ele perceba que você tem a intenção de ultrapassá-lo, e também verifica pelo retrovisor se não tem um terceiro também com a intenção de lhe ultrapassar, ok? Ao ser ultrapassado, o condutor deve colaborar com o que vai ultrapassá-lo. Como assim? Tem alguém tentando lhe ultrapassar, ok? Verifica se as condições da via à sua frente permitem que essa pessoa tenha condições de lhe ultrapassar, tá ok? E sinaliza autorizando a ultrapassagem, tá ok? Se não é possível, sinaliza dizendo para o condutor que vem atrás de você que, ó, essa manobra não é possível nesse momento, não é isso? Da mesma maneira, o condutor, o terceiro, está efetuando a ultrapassagem sobre você, diminui a velocidade, facilita para que o condutor que está ali ultrapassando possa finalizar a manobra. Porque se o condutor que está efetuando a ultrapassagem sobre você provavelmente se envolver em um acidente, provavelmente você se envolverá também, tá ok? Facilita a ultrapassagem da pessoa que está tentando lhe ultrapassar, deixa ele ir embora e segue sua viagem, tá ok? Nas subidas é mais difícil ultrapassar, não é isso? Temos que redobrar a atenção nas ultrapassagens
em subidas, verificar se a sinalização de trânsito também permite que essa manobra seja feita em determinados locais, tá ok? Nas descidas, as velocidades dos veículos tendem a serem maiores. Lembre-se, mesmo que para ultrapassar você não pode exceder a velocidade máxima permitida naquele trecho da via. Sinalize suas intenções com antecedência. No caso das ultrapassagens, quem sinalizou primeiro tem a preferência. Como assim? Se você segue numa fila de veículos, por exemplo, lá na frente tem um veículo de maior porte, não é isso? E vai puxando aquela, como se diz no popular, aquela posição. E você tem a intenção de ultrapassar. Se o veículo que segue à sua frente já sinalizou a intenção de ultrapassar, então o veículo que segue à frente tem a preferência na ultrapassagem. Se o veículo que segue atrás de você já sinalizou a intenção de ultrapassar, então o determinado veículo tem a preferência na ultrapassagem. Ok, ficou bem entendido essa questão da sinalização. Sinalize suas intenções com antecedência. Também seja para entrar em cruzamentos, tá ok? Sinalize sempre suas intenções com antecedência. Lembre-se, as setas e a sinalização luminosa do seu veículo é a comunicação, sua comunicação com os veículos, com os outros usuários da via, tá ok? Sinalize sempre suas intenções com antecedência. Tipos de condução. Nós temos a condução fixa, a dispersa e a difusa. Condução fixa é aquela condução onde o condutor anda fitado apenas no que acontece à frente do veículo, sem se atentar aos retrovisores e ao que acontece ao redor do seu veículo. A condução dispersa é aquela tipo de condução onde o condutor anda distraído, falando com os passageiros, falando ao telefone e observando coisas que não tem nada a ver com a condução, tá ok? Esse é o tipo de condução dispersa. A condução difusa é aquele tipo de condução correta, onde o condutor está ligado em tudo que acontece, tanto à frente do seu veículo, como nos retrovisores e ao redor do seu veículo. Pois bem, se alguém perguntar para você qual é o tipo de condução correta, você vai falar que é a condução difusa, aquele tipo de condução onde o condutor está ligado em tudo que acontece com o seu veículo e fora dele, ok? A dispersa é o condutor distraído e a condução fixa é aquele tipo de condução em que o condutor só observa o que acontece à frente, ok? Para isso, para que seja uma condução difusa de qualidade, é preciso prever, antecipar e ter uma atitude, ok? Ok, pessoal? O condutor difuso, ele anda sempre preparado para prever, antecipar e tomar uma atitude a tempo, tá ok? Acidente de difícil identificação de causa. É a chamada colisão misteriosa, não é isso? É o acidente de trânsito que envolve apenas um veículo. As principais causas desse tipo de colisão estão relacionadas com as condições adversas, como luz, tempo, via, trânsito, veículos, motoristas e passageiros. A maioria dos motoristas envolvidos nesse tipo de acidente não sabe a causa. Quando esta for, por exemplo, um defeito do veículo, não se sente à vontade para poder falar a respeito, não é isso? Geralmente quando acontece um acidente, quando a pessoa não foi vítima fatal,
né, se está em condições de relatar sobre o acontecido, a maioria das pessoas não se sentem à vontade para falar o que realmente aconteceu. Para se caracterizar um acidente de trânsito, é necessário ao menos dois elementos: condutor e veículo. Se existe um condutor sem veículo, não tem como acontecer um acidente, não é isso? Da mesma maneira, se existe veículo sem o condutor, provavelmente não vai acontecer o acidente. Mas aí você pode estar se falando, mas por exemplo, se a pessoa estacionou o veículo e o carro desceu, por exemplo, e provocou um acidente, provocou uma colisão. Mas, nesse caso, temos que lembrar que existiu o condutor que não parou o veículo de maneira correta. No mínimo, esqueceu de acionar o freio de estacionamento, ou então o mesmo está desregulado. Não é isso? Freio de estacionamento desregulado é uma condição adversa de veículo. Pois bem, para que um acidente de trânsito aconteça, são necessários ao menos dois elementos. Dois exemplos deles são condutor e veículo. O acidente não acontece por acaso, por destino ou por azar. Na maioria dos casos, o fator humano está presente, ou seja, cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose de responsabilidade, incluindo a mim e a você, ok? Como evitar acidentes com outros veículos? Um veículo, quando em movimento, necessita de tempo e distância para poder parar, por menor que seja sua velocidade. Vejamos a seguir o conceito de tempo e conceito de distância. Tempo de reação é aquele que o motorista gasta para reagir frente a um perigo. Por exemplo, o veículo da frente diminuir bruscamente a velocidade. Tempo de reação é aquele tempo que o condutor gasta até acionar o freio. Tempo de frenagem é o tempo que é gasto desde o acionamento do mecanismo de freio até a parada total do veículo. Tempo de parada é a soma do tempo de reação mais tempo de frenagem. É o tempo gasto desde que o perigo foi visto até a parada total do veículo. Isso é o tempo de parada. Tempo de parada é a soma do tempo de reação mais o tempo de frenagem. Conceito de distância. Distância de reação é a distância percorrida pelo veículo desde que o motorista viu o perigo até tomar uma atitude. A distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde que o mecanismo do freio é acionado até a parada total do veículo. Distância de parada, como lá em tempo de parada, a distância de parada é a soma do tempo de reação e distância de frenagem, perdão. Distância de parada é a soma da distância de reação mais distância de frenagem. A distância de parada é a distância que o veículo percorre desde que o perigo foi visto até a parada total do veículo. Distância de segmento é a distância entre o veículo que está dirigindo e o que segue à sua frente. A distância de segmento é a distância que você deve manter do veículo que segue à sua frente. Como evitar colisão com o veículo da frente, com o veículo que segue à sua frente? A colisão com o veículo que segue à sua frente normalmente acontece quando o condutor não mantém a distância de segmento, ok? Ou está desatento em relação ao carro da frente. Por isso é necessário usar a condução difusa, não é isso? Está ligado a tudo o que acontece no trânsito para que não corra risco de provocar acidentes. Como evitar colisão com o veículo que vem atrás de você? Esse tipo de acidente pode causar ferimentos graves, como fraturas no pescoço
ou deslocamento na coluna. Para que você evite colisão com o veículo que segue atrás de você, não é isso? Você deve sinalizar suas intenções com antecedência, evitar frenagens bruscas, não é isso? A não ser que seja extremamente necessário, não é isso? Para que você possa evitar colisões com o veículo de trás. Como evitar colisão em cruzamentos? Ao se aproximar de um cruzamento, redobre a atenção. Em cruzamentos onde não existe sinalização, sempre vai ter preferência o veículo que está à sua direita. Por exemplo, no cruzamento de 4 vias, por exemplo, não existe sinalização. O veículo que está à sua direita tem a preferência na passagem. Se você está à direita de um terceiro, você tem a preferência na passagem. Também é fundamental sinalizar suas intenções com antecedência em cruzamentos de vias, deslocamento de um lado para o outro em vias onde existem mais de uma faixa no mesmo sentido, tá ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nós estamos no módulo de direção defensiva, ok? Como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes do trânsito. Evitar atropelamentos. Redobre a atenção ao se aproximar das faixas de pedestres, tá ok? Quando você for passar ao lado de algum coletivo que esteja desembarcando passageiros, ficar bastante atento. Algumas pessoas têm o costume de fazer a travessia na frente do veículo no qual ele desembarcou sem observar o que está acontecendo no trânsito. Lembre-se, no trânsito, o maior sempre é responsável pelo menor. Por mais que o pedestre esteja fazendo uma travessia incorreta, é obrigação do condutor defensivo evitar o acidente. Colisões com bicicletas, ok? Você deve manter uma distância mínima do ciclista na hora da passagem de no mínimo 1,5 m de distância do ciclista, tá ok? Lembre-se que o ciclista, onde não houver uma faixa apropriada para que ele possa seguir, ele tem o direito de seguir na mesma via de direção que você está conduzindo, desde que ele tem que estar no bordo direito, aproximado do acostamento, tá ok? Se tiver acostamento, o ciclista deve permanecer no acostamento. Se não existe acostamento, ele deve seguir do mesmo lado que os veículos seguem, mas do lado direito, aproximado do bordo da pista, tá ok? Lembre-se, vai fazer uma passagem sobre um ciclista, mantenha no mínimo 1,5 m de distância do ciclista. Choques com objetos fixos, ok? Geralmente em manobras, não é isso? De marcha ré, por exemplo, às vezes a visibilidade é muito pouca. Tenha muito cuidado, não é isso? Para que se evitem choques com objetos fixos. Use da direção da condução difusa, não é isso? Fique atento a tudo, que provavelmente não acontecerá choques com objetos fixos. Atropelamentos de animais. Redobrar também bastante atenção. Se você visualizou antecipadamente o animal, reduz a velocidade, faz a passagem próximo ao animal com segurança. Diminui a velocidade que o animal pode ter uma atitude inesperada em cima da hora, não é isso? Aí você vai ter que usar, se você não usou a direção preventiva, vai ser obrigado a usar corretiva em cima da hora. Colisões com motocicletas, ficar bastante atento, não é isso? A galera das motos aí gosta de andar nos corredores, não é isso? Fazer, às vezes,
ultrapassagens pela direita, lembre-se que mesmo que o motociclista esteja fazendo a manobra incorreta, tá ok? Você é responsável por ele no trânsito. Fica ligado lá no retrovisor, observa quando a galera da moto está se aproximando, tá ok? Para que possa ser evitado qualquer tipo de colisão. Também é fundamental que você sinalize suas intenções com antecedência para que o motociclista saiba a intenção da sua manobra. Lembre-se, no trânsito, o maior é responsável pelo menor. A importância de ver e ser visto. No trânsito, tudo acontece rapidamente. O motorista precisa estar atento aos movimentos e reações dos outros motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas, ok? Comportamento seguro na condução. A legislação de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro e as resoluções do CONTRAN estabelecem que o condutor de veículo de transporte coletivo de passageiros precisa ser aprovado em curso especializado com carga horária de 50 horas aula. O conteúdo visa qualificar os condutores para transportar com segurança e responsabilidade os usuários desse serviço, não é isso? O condutor de transporte coletivo de passageiros, ele lida com vidas, por isso é muito importante que se busque qualificar, não é isso? Para isso se faz necessário conhecer os 5 elementos básicos da direção defensiva. Os 5 elementos básicos da direção defensiva são conhecimento, previsão, habilidade, atenção e decisão, ok? Esses são os 5 elementos básicos da direção defensiva: conhecimento, previsão, habilidade, atenção e decisão. Comportamento seguro e comportamento de risco. Vamos lá. Comportamento seguro no trânsito. Prevê o perigo, ok? Questão lá da direção difusa, aquele condutor que está ligado no trânsito e usando também da direção preventiva, não é isso? Prevendo sempre o perigo, descobrir o que fazer, não é isso? Procurar tomar a atitude mais correta possível no trânsito e agir a tempo em caso de necessidade, ok? Comportamento seguro no trânsito é você prever o perigo, descobrir o que fazer e agir sempre a tempo. Cinto de segurança. No momento da colisão, acontecem 2 choques simultâneos. O primeiro, do veículo contra o obstáculo, e o segundo, dos ocupantes contra as partes internas do veículo. Por isso é importante o uso do cinto de segurança por parte do condutor e principalmente também dos passageiros, não é isso? Para que no caso do segundo impacto, não é isso que é o impacto dos passageiros contra as partes internas do veículo, é isso? O cinto de segurança estando colocado de maneira correta, não é isso? Vai minimizar a coisa, não é isso? Vai evitar o agravamento dos ferimentos, não é isso? Automatismos. O que são isso? Nós temos automatismos correto e automatismo incorreto. Exemplos de automatismo correto: correta posição do banco, posição das mãos adequadas ao volante, mãos sempre ao volante. Alguns condutores têm o automatismo incorreto de andar com o braço apoiado para fora da porta. Isso é incorreto, tá ok? A posição das mãos tem que estar sempre no volante, o que é um automatismo correto. Outro exemplo de automatismo incorreto é andar com o braço apoiado na alavanca de marchas, não é isso? Além de ser
um procedimento incorreto, um automatismo incorreto, não é isso? Você pode também estar prejudicando aí o sistema de transmissão do seu veículo ou do veículo no qual você trabalha. Estado físico e mental do condutor. Consequências da ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias psicoativas. As reações provocadas pelo álcool e outras drogas variam de indivíduo para indivíduo. Os bebedores sociais perdem a inibição, não é isso? E a crítica, tornando-se sempre uma ameaça no trânsito, uma ameaça ao volante. As reações provocadas pelo álcool e outras drogas variam de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, na questão do álcool, algumas pessoas ficam felizes quando ingerem bebidas, outros ficam bravas, não é isso? Outros, como se dizem no popular aí, ficam ricos, não é isso? E assim vai. Com a ingestão de álcool, sempre muda as reações do indivíduo. Se você é profissional do volante ou vai dirigir, não beba, não use drogas, ok? Alguns efeitos da embriaguez, por exemplo, agressividade, não é isso? Vômitos, confusão, são alguns sintomas da embriaguez. Alguns efeitos do uso de drogas. O crack, por exemplo. O crack é a forma menos pura da cocaína. O crack causa danos ainda maiores ao corpo humano, pela velocidade e potência com que seus componentes chegam ao pulmão e ao cérebro. O rebite, que é comum ser usado aí pelo pessoal que está no trecho. Fique você sabendo, porque você não deve usar o rebite agora. O rebite é uma droga sintética de alto poder de vício e quase sempre seu uso se torna compulsivo. Trata-se de uma anfetamina, estimulante procurado por quem quer se sentir mais aceso. Olha só o que é que o rebite vai provocar no seu organismo. Agem aumentando os batimentos cardíacos, pressão sanguínea e a respiração, ok? Por isso que vemos alguns casos aí, infelizmente, de condutores às vezes infartando na condução do veículo, muitas vezes por causa do uso dessa droga, por causa do uso do rebite, tá ok? Olha lá o que é que o rebite vai provocar no seu organismo. Aumento dos batimentos cardíacos, pressão sanguínea e respiração. Se o rebite já provoca isso numa pessoa que não tem problemas de hipertensão, por exemplo, imagine um hipertenso tomando um rebite, não é isso? Está tomando um veneno. Remédios e direção. Muito cuidado com a automedicação. Alguns medicamentos podem fazer efeitos indesejados, como, por exemplo, os derivados de corticoide, pois os mesmos provocam muito sono, o que não combina com direção. Celular. Na necessidade de fazer ou atender uma ligação, procure um local seguro, estacione o veículo. Não é isso? Porque celular e volante não combinam. Lembre-se que estacionar nos acostamentos, não é isso? É infração segundo as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Se você precisa fazer uma ligação, procura aí um pátio do posto de gasolina, não é isso? Um local seguro e faz a sua ligação, ok? Nunca ao volante. Se o sono chegou, é hora de parar. Não coloque sua vida e de outros em perigo, não é isso? Lembre-se, estamos trabalhando, mas existem pessoas nos esperando em casa, além dos familiares das pessoas que você está conduzindo. Estresse e fadiga. Estresse e fadiga são ocasionados por excesso de trabalho, mau
comportamento de outros usuários da via, necessidade de cumprir carga horária. Olha só, estresse e fadiga geralmente acontecem por necessidade de cumprir carga horária, não é isso? De se bater metas também. Quem está aí no trecho sabe bem o que é isso. Não é isso, pessoal? Alimentação. A má alimentação provoca sono, desconforto ao volante. Geralmente ao meio-dia, algumas pessoas gostam de dar aquele cochilinho básico, não é isso? É bom. Para, depois do almoço, descansa bem. Se puder dar um cochilo, dá um cochilo e retoma a viagem com segurança. Acuidade visual e auditiva. A visão e a audição são fatores fundamentais para os reflexos do condutor. Em caso de dificuldades em ambos os sentidos, aconselhamos que você procure ajuda médica. Hipertensão. Pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias. Diabetes pode ocorrer devido a defeitos de secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas. A diabetes, ou o diabetes, não é isso? Do profissional do volante deve estar sempre bem controlada. Procure seu médico, faz a verificação lá dos níveis de glicose, não é isso? Para que você esteja saudável para trabalhar no volante. Seja um profissional consciente, um condutor defensivo. Para proteger a saúde dos trabalhadores, a Lei 13.103/2015 regula a jornada de trabalho dos motoristas profissionais e o tempo máximo que eles poderão ficar na condução do veículo de maneira ininterrupta. Se você ainda não conhece, tá ok? Verifica lá a Lei 13.103/15. Essa lei define a quantidade máxima de horas extras seguidas que o motorista pode dirigir, as paradas de descanso, refeições e o tempo de descanso entre um dia e outro de trabalho, ok? Em direção defensiva, troque sua preferência por sua segurança.